Estamos chegando com o cara a cara com o BG deste sábado. Tenho a satisfação de receber um cracaço. José Ivanaldo de Souza, o Souzinha. Souza, rapaz, satisfação recebê-lo. Prazer é meu estar aqui. Dessa vez eu não estou com frio na barriga, não. Você entrou aqui no programa, foi tranquilo. Mas quando era ABC América... Sentia, né? Souza, você é de Itajá. Tem uma história bonita de vida. Quem lhe descobriu para o futebol? Na verdade, eu nasci em Açu, né? Mas sempre residi em Itajá, né? Que na época não existia nem maternidade no municípiozinho. Então, teve um jogo, a seleção do Vale contra o América, né? Uma inauguração do estádio Joaci Fonseca, onde eu fui selecionado lá. E nesse jogo me destaquei e no ano seguinte eu vim para o América, né? Você chegou no América em 93, não foi isso? Não, 91 para 91. Você veio para o Júnior ainda, né? Mas não participei dessa categoria, fui direto profissional. Mas no primeiro ano eu não vi porque se eu viesse eu iria perder os estudos. Então eu terminei o ano e no ano seguinte foi que eu vi, através de Nonato, um primo meu que me trouxe. Cracaço, Nonato. Souza, você aparece para o mundo do futebol naquele empate do América com o Flamengo. Eu estava no Castelão, no saudoso Castelão, Machadão. Sim. E você deu 2 passes para os 2 gols do América. Foi ali que o Souza despontou? Foi, mas depois passou, acho que mais um ano ou 2, falaram que havia interesse do Flamengo. Eu até comentei isso depois que eu fui, né, em 2005, que eu poderia ter ido antes devido a esse jogo. Passou tanto tempo para depois ir, né? E infelizmente não aconteceu, só depois que, numa final do campeonato aqui, que me levaram para o Rio Branco de Americana. Mas naquele jogo você apareceu para a imprensa, começou a chamar a atenção e começou a especulação que você sairia do América, mas você foi para o Rio Branco, né? Isso, e eu tinha 15 anos de idade, né? Você tinha 15 anos? 15 anos de idade. Fui pegar autorização para o meu Quer dizer, você foi para o Rio Branco em 94, não é isso? 94, porque em 95 você já tinha sido contratado pelo Corinthians. Do primeiro semestre, né? Eu disputei um paulista pelo Rio Branco. Que foi destaque. Que foi destaque, né? Foi a revelação do campeonato e depois Corinthians. Em 94, o que você ganhava lá em São Paulo, já dava para ajudar a família? Já sim, com a transferência, né? Porque você nunca foi jogador desmantelado, farrista, você sempre foi um cara muito compenetrado, muito certinho. Tive minhas fases, né? Todos têm as fases de 18, 20, mas graças a Deus rapidinho deu para comprar a TV e o som, né? Que sempre a gente, quando ganha o primeiro dele, Era a TV, televisão e o som. A TV e o som lá para casa. Mas aí você faz um excelente Campeonato Paulista e há uma disputa, se eu não falho a memória, do São Paulo com o Corinthians pelo seu passe. Tinha, o Palmeiras também, se não me engano. Isso no Rio Branco. Palmeiras na época da Parmalat. Era. E aí, como o Corinthians tinha prioridade, foi negociado com o Corinthians. E aí você tem sorte e competência, obviamente, de logo em 95 participar daquele timaço que foi campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Aquele jogo memorável, afinal, se eu não me engano, no Morumbi, lotadíssimo. E também... Corinthians e Grêmio, foi isso? Foi Copa do Brasil. Foi o primeiro jogo em São Paulo onde a gente empatou. E o Grêmio era tão bom que a imprensa e muitos falavam assim, pô, lá o Grêmio vai ganhar. Lá nós ganhamos de 1-0. E antes de 94, a gente disputou o título brasileiro com o Palmeiras, mas o Palmeiras era uma seleção, né? Rivaldo, Evaí, Edmundo, César Sampaio, Mazinho. César Sampaio. Rivaldo, os caras... Flávio Conceição, Amaral. Evaí. Era muito difícil. Mas em 95 você participou de um time com Ronaldo, se eu não me engano, com Marcelinho. Vampeta já tinha chegado? Não, Vampeta, né? Joguei poucos meses. Depois eu fui transferido para o São Paulo. Daquele time 95, era um timaço, mas que também tinha muitos problemas de relacionamentos, né? O Marcelinho era problemático mesmo? Não, nesse período não. Os problemas assim que aconteceram foi depois da minha saída, que houve Marcelinho com o Ricardinho, houve essas coisas. Eu já estava no São Paulo, mas no meu período a relação era tranquila. Tinha uma vaidade, às vezes, de Marcelinho e Viola, mas isso aí foi controlado. E você era só botando Viola na cara do gol. E eu não me envolvia. Eu fui chamado para uma reunião entre eles lá e eu deixei bem claro, quem tiver melhor colocado, eu vou passar a bola. Eu quero é ganhar o jogo e sair desse imprensado aí. Souza, você ganhou muito bicho naquele ano de 95. Foi ali que você despertou para investir em imóveis ou demorou isso acontecer? Não, sempre fui investido em imóveis, né? Imóveis, camarão, essas coisas assim. Aí você ganha
Copa do Brasil, Paulista, se consagra no Corinthians e chega aí para a seleção brasileira, né? Foi, 90, 95, Zagallo. 97, Zagallo. Humildade em pessoa. Era? É, decente, o cara bacana. Quem foi o maior técnico, Souza, para você? Olha, eu trabalhei com o Luxemburgo, trabalhei com o Geninho, um cara Você foi bacana. campeão brasileiro no Atlético Paranaense. É, Nelsinho Batista, um cara muito sério também. Mas aquele que até hoje os conselhos... Então você... eu devo muito a Baltazar Germano, né, que na época foi com ele que me colocou para jogar, que era muito difícil. Vinha Mendonça, Brucutu, que... né? Mas viu, conhecia tudo dentro de campo. veio o Mendonça, que inclusive, infelizmente, faleceu agora recentemente, né, o cara, seleção brasileira, Cracaço. craque. E Baltazar sempre me colocou para jogar, confiava muito em mim. Então é um cara que eu tenho o maior Então carinho esse e para respeito. você, independente da questão técnica, é a referência. Referência, foi quem me colocou naquele período. Hoje todo clube quer colocar a garotada para jogar, para valorizar e negociar para a Europa. Naquela época não, só jogava os velhos, os mais velhos, né? Mudou o conceito, os experientes. É velho não, os mais experientes. Mas aí você pega a torcida de surpresa, a imprensa esportiva, quando você sai do Corinthians para o São Paulo. Os dois maiores adversários do estado. A rivalidade maior é Palmeiras, É? Corinthians e Palmeiras. É um dos maiores clássicos que tem. É diferente, é diferenciado. Acaba treme, Souza, quando entra? Rapaz, não treme porque você você costuma e o jogador de futebol você tem que ter a personalidade e conviver com isso, porque numa bola que você erra, se você não insistir, não tentar, você não vai jogar, né? Então... Souza, foi 99 ou foi 2000 que você foi para o São Paulo? Foi 2008, se não me engano. 2008. São Paulo? É. Não, 2008 não. 98. É, 98. Dizem que naquele ano foi a maior transação do futebol brasileiro. Verdade? Foi uma das maiores. Souzinha fez o pé de meia. Você não teve o destaque no São Paulo que teve no Corinthians, mas fez boas partidas e ganhou títulos. Mas o que aconteceu no São Paulo que você não teve aquele sucesso no Corinthians? Eu não tive muita sequência, né? Mas a gente fez grandes partidas. Teve um período que era a máquina tricolor. A gente tinha um ataque muito... Era eu, França, Kaká e Reinaldo. Mas a gente não conseguiu o título, né? Mas a gente fez grandes partidas, goleamos, mas não conseguimos... o título é onde marca, né? Quer dizer, Kaká estava despontando, Estava né? despontando. Você ainda tem relacionamento com o Kaká? Dificilmente eu falo com alguns atletas. Me afastei muito, assim. E aí você começa a ter problema de contusão, não é? Aí depois chegou o Raí, eu passei por um momento difícil que mudança de treinador, às vezes não gosta do estilo e tem as suas preferências, mas mesmo assim eu conseguia jogar, mesmo com toda essa dificuldade. Sendo que você entra num viés de baixa e é emprestado ao Atlético Paranaense. Aí eu já estava para pegar o passe, eu já estava também querendo mudar. Eu já estava meio saturado em São Paulo, eu queria mudança, né? Motivação e cidade também. E aí foi quando apareceu o Atlético Paranaense, que naquele momento não era a potência que é hoje. Tinha uma grande estrutura, mas era tipo conhecido como o cavalo paraguaio. Era bem assim. Em 98, você criou alguma expectativa de ser convocado para a Copa? Eu acho que eu poderia ter ido, por causa de mês, eu poderia ter ido em 94, né? Quer dizer que você... 98, em 94 a expectativa foi maior que em 98? É porque eu cheguei já no semestre, foi muito curto o período, apesar de se destacar. Porque tinha Zinho que praticamente fazia ali o seu papel, né? Tinha vários jogadores, tinha Zinho, Alex, tinha Djalminha, tinha vários grandes jogadores. Era cruel. Era cruel, a concorrência era grande. Mas aí você vai para o Atlético, e aí o Atlético é campeão brasileiro de 2001, com o Geninho. Isso aí foi um ponto... Assim, que era o cavalo paraguaio, literalmente. O cavalo paraguaio, Daí, quando eu cheguei lá, foi interessante. Quando eu senti o ambiente e o clima, eu vi o jogo do Atlético, eu cheguei, ainda passei uns 15 dias entrando em forma, né? Que eu tinha saído do São Paulo, os caras estavam treinando. Eu senti a atmosfera e a união do time e o potencial. Eu cheguei, eu senti, nós vamos ser campeões. Teve muitos momentos que eu disse, nós vamos ser campeões. No meio da competição, no desenrolar da competição, os caras ficaram meio assim. Depois o time deu uma liga tão grande que a gente atropelava. Ô Souza, apesar da sua descrição, dentro do vestuário, no relacionamento com os atletas, com a idade e a experiência, você foi se tornando uma referência de conversar, de aconselhar?
eu sempre tive a referência técnica e do bom garoto, do bom cara, do gente boa, entendeu? Do boa praça. Apesar de não falar muito, porque às vezes quem fala muito não acerta um passe lá dentro de campo e fica só falando. E aí é porque o vestiário ele é complicado. Se você fala demais e a sua postura é outra, ou dentro de campo você não joga, então há uma certa queimação perante o... Porque jogador não aceita traíra, né? Não, aí não. Nem 7-1. Não tem como. E aí já Esse racha, aí já é, já né? racha, é. E aí quando racha os grupos, tem grupos, né? Quando há o racha, aí não chega a lugar nenhum. Aonde foi o maior racha que você participou? Foi no Flamengo? Foi no Flamengo, que eu já cheguei a briga. 2005? Na minha apresentação já fui participando de reuniões. Olha, foi complicado ali. Diga aí foi quem complicado. era o desmantelar. Tinha o racha era entre os mais velhos e os mais novos. Quem eram os mais velhos? Tinha Júnior Baiano, tinha Léo Moura, mas Léo Moura era muito sossegado. Os mais velhos, Fabiano. E o mais aí novo, a garotada, não, eu não. Sim, você já chegou no Eu cheguei já tinha rodado já, Corinthians, São Paulo já tá. Não, mais novo lá no Flamengo. Novo no Flamengo, mas eu estou vendo os mais novos da base, certo, junto com os mais experientes, entendeu? A racha era aqui. Aí eu cheguei no meio. Eu não entendi nada. Na minha apresentação, cara. Também foi um fiasco, né? Foi. O Flamengo quase é rebaixado. Mas aí o time era ruim? Não era muito bom, não. Não era muito bom. Se você pegar os atletas daquela época, ver onde jogou depois e onde jogou antes. E muita confusão, né? Rachado, inclusive pública, né? Rachado, politicagem do clube, cara, foi complicado. Souza, foi muito desgaste, presenciou foi grande. confusão dentro do vestiário, cacete, briga? Sim, teve uma vez que no jogo lá era Corinthians e Santos, na Vila. Aí houve uma discussão entre Mirandinha e Rincon. Rincon, porra, forte pra cara de Mirandinha também. Cara, eu entrei no meio, calma, eu desço. Mas ainda se agarraram lá, tá, mas não... Corinthians e Santos? Foi, na Vila. Mas aí foi só mais o... Você teve um problema com o Dunga, não foi? Tive. Dunga deu uma entrevista, soltou um veneno com você? Nesse mesmo dia, Bebeto, eu acho que Leonardo também, a gente discutiu. Nós com ele, né? Foi na seleção? Foi na seleção, amistoso aqui em Recife. E aí, de lá para cá... Não... Mas nunca mais se falaram? Não, nunca mais falei. Mas e o que foi que causou esse problema? Ele queria que toda hora eu jogasse para trás, para ele pegar a bola e fazer a virada de jogo para as laterais, né? Eu falei ele para tinha acabado de assumir, né? Ou não, ele jogava, ele era jogador. Ele parou de jogar e foi direto para ser treinador. Diga aí a moral que o cara tinha. Eu discuti com ele. Então, assim, ele queria que eu só jogasse a bola nele para ele fazer o jogo, virar o jogo, né? Eu falei para ele que não, que eu tinha que arriscar, que eu sou um meia, eu tenho que arriscar jogar, senão era uma oportunidade que eu ia ter ali. E aí foi essa discussão. E aí sangue esquenta, vai tomar naquele. E aí começa, isso é normal. E o jogador, Souza, uma oportunidade na seleção, ele realmente sabe que aquilo ali pode ser a vida dele? Pode, porque você tá jogando muito bem no seu clube. Na hora que você tem uma oportunidade na seleção, se você não jogar, você pode até ser rotulado já, jogador de clube e tal, e você não pode ter mais uma chance. Tem que ralar muito para ter essa chance, entendeu? Souza, hoje em dia um atleta, ele tem assistência para tudo. É coach, Naquela época já tinha isso? Você tinha psicólogo, tinha... Estava começando. Personal específico para treinar isso, aquilo? Não tinha, mas estava começando o Luxemburgo revolucionar a parte de nutrição. Quer dizer que o Luxemburgo é um marco no Brasil nisso? É ele que trouxe nutrição, psicologia. Então, a gente estava começando no clube, mas não assim, particular. Vamos fazer o seguinte, segura aí, Souza, a gente vai chamar o intervalo. Na volta, vamos falar do Atlético Mineiro, vamos falar do América. Vamos falar do acesso inesquecível da Série A em 2000 Souza e da vida de Souza, da filha dele que ele tem um trabalho muito bonito com a filha. Então, na volta do intervalo, a gente volta a conversar com o grande Souza aqui. Estamos voltando com o cara a cara deste sábado, conversando com o grande Souza, figuraço, jogadoraço. Souza, a gente falou do Corinthians, do São Paulo, do Atlético Paranaense, da seleção brasileira. Você sai do Atlético e vai para a Rússia. Você passa 2 anos na Rússia. Como é que foi a saída da Rússia? Foi bacana, assim, o crescimento cultural e... O técnico era brasileiro? Não, era um checheno. E como é que você... Gadi. Não, mas aí tem intérprete, né? Ah, intérprete. fala russo? Eu falo um pouco.
É, como é Bruno Giovanni. A escrita que é legal. Aí, Bruno Giovanna, ele não fala sempre no A no final. Você passa 2 anos lá. 2 anos. Foi sua 2 anos, independência financeira? Sim, sem dúvida. Foi porque já tinha jogado em clube grande e felizmente recebi, né? Porque às vezes você joga e não recebe, aí dificulta, né? E felizmente eu consegui. E o nível era bom do futebol? Era bom. O time que eu jogava era muito bom tecnicamente. Tinha outros brasileiros? Tinha. Só que lá, na época, não é os estádios que tem hoje, que é da Copa, né? Sofria muito porque o piso pegava a época de inverno, cara, era complicado. Mas hoje está maravilha, depois da Copa, né? Mas o nível era muito bom, tecnicamente. E aí, Souza, 2 anos na Rússia, ganhou título por lá? Título não, mas a gente, no Krylia Sovetov, era um clube intermediário para pequeno. Conseguiu um acesso para a UEFA, mesmo que título, que nunca tinha conseguido nada, né? E aí o Flamengo lhe anuncia como grande reforço. E você volta da Rússia. Foi. Passei uns 4 meses. Teve apresentação, tudo beijo na camisa, aquela festa toda. Mas durou aí pegou logo o Júnior Baiano de Rebordosa. Não, o Júnior Baiano é gente boa, amigão. Os bandidos. Tinha um racha, né? Mas era o meu sonho de jogar lá, né? Sempre fui fã do Zico. Mas né? você não foi bem, né? No Flamengo. Não, você teve boas partidas, você pessoalmente, mas o clube se livrou do rebaixamento, acho que na última rodada. Foi muito bem e o clube foi bem porque não caiu, porque era dado certo como já era time de segunda divisão. E a gente tinha que ganhar 9 partidas, de 10 tinha que ganhar 9. E ganhar. Eu não sei como, mas nós ganhamos, porque não tinha time para isso não. Quem era o tinha um racha. Eu fui com Celso Roth, depois foi Andrade e por último chegou o Papai Joel. É figuraço, Joel? É figura. Malandro? Eu já tinha trabalhado com ele também no Corinthians. É engraçado. Do Flamengo, se eu não me engano, você vai para o Atlético Mineiro, não é isso? Não, o Atlético Mineiro foi antes, né? Foi antes. Foi depois que... Depois do Flamengo, eu voltei para o América. Depois do Flamengo. Como foi esse retorno ao América? 2006. Souza, você saiu muito cedo do América. Ficou sempre aquela ligação do craque, mas que não tinha aquela história propriamente dentro do clube. Como é que você aceita ganhar bem menos, porque você era um jogador conhecido nacionalmente, e você vem fazer parte do clube que tinha subido da Série C para a Série B? E aí, com um grupo de empresários por trás, diretoria arrojada, conseguem trazer não só você como outro jogador de destaque, mas você era o principal. Aquele ali foi o maior, eu falo emocionalmente, não estou falando financeira. Conquista. Foi o ápice emocionalmente para você, aquela campanha de 2006? Financeira não, porque foi sem remuneração, né? Você veio sem ganhar nada? Sem remuneração. Quando eu vim para cá, eu decidi. Minha mulher engravidou e tal, eu falei, não, vamos... Você já estava casado há alguns anos já, né? Aí minha mulher engravidou, eu falei, não, vamos ficar aqui. Eu tinha prometido de jogar de graça no América uma temporada. Aí chegou o momento, então vamos ficar aqui. Quer dizer que você não recebia nada? Nada, não recebi nada. Só os bichos? Nem bicho. Nem bicho? Nem bicho. O bicho era revertido para a feira, para as tias, eu dividia com as tias. Aí, que são as cozinheiras do clube? As tias do clube. Aí os caras da limpeza, a galera lá do clube, né? Que dá o suporte pra gente. Ô, Souza, parabéns, eu não sabia disso. Então, foi assim. Aí eu joguei sem remuneração, tal, aí nasceu. Aí eu tive várias propostas. Tive proposta para sair, tive proposta do Vitória, teve alguns clubes que, pelo menos, os empresários chegavam para mim e falavam. Eu falei, não vou, eu vou ficar aqui. Aí teve aí eu joguei sem remuneração, né? O acesso e tal. Aí quando o América subiu para a Série A, aí eu fui remunerado, mas que não recebi. Foi um contrato que não recebi. O que aconteceu em 2007 no América, Souza, que até hoje é motivo de chacota nacional? Infelizmente. O que foi que aconteceu? O Fred ganhava 700 mil reais, a maioria dos nossos jogadores ganhava 3, 4, 5. A diferença é muito grande. De investimento, de receita, né? A gente entende isso. Então é muito difícil você... Quer dizer que um salário médio do jogador do América naquela época era 5 mil reais? Vamos dizer que era mais ou menos isso aí. Ô Souza, hoje qualquer jogador ganha 100 mil reais. Qualquer um. Fácil. Os craques, 500, 600, 300, 400 mil. 1 milhão, 800 mil. Se nós pegarmos o que você ganhou do São Paulo, o que você ganhou do Flamengo, quando você foi para a Rússia, isso era equivalente ao quê? 100 mil reais hoje? Não, seria muito mais. Seria mais? Deixa eu concluir com relação, que é bom porque para as pessoas saberem como realmente aconteceu. Em 2007, eu fiquei no América com um salário, não vou revelar, mas era um salário que não recebi. E depois abriu mão, né? Mas a diretoria tentou fazer o que podia, né? Aí eu recebi uns terrenos que o América tinha lá na época, lá de Cajupiranga. Cajupiranga, que na época não servia porque
não existia minha casa, minha vida. Então era um terreno como um pântano, não tinha essa valorização. Foi assim que eles me pagaram o 2007. Mas o resto dos anos foi tudo de graça. Foram 4 anos aí. E você joga 2009 também no América, né? Sim, eu fui para o Atlético... Você volta para o Atlético Mineiro? Aí... Não foi bem também? Não, eu não quis ficar. O clube não foi bem, Não, né? eu não quis ficar. Na segunda passagem no Atlético Mineiro, eu não quis ficar. Eu estava lá e só pensava aqui. Eu estava lá e pensando aqui, os caras me ligavam. Sua família aqui? Aqui, não, minha família foi, mas eu já não... Você já tinha os 2 filhos? Não, tinha um. Eu já estava no momento que já não estava mais suportando tanta concentração. E muita contusão também, né? Você se machucava constantemente. Eu pedi várias vezes para vir embora, Genil, não, você vai ficar aqui, lá no Atlético Mineiro. Não, aí eu pedi, Genil, eu vou embora. Não, você fica aqui, calma. Tal. E no final, Genil, eu levei meu filho para o treino, eu não aguento mais. Aí os caras, não, tudo bem, você não quer, mas é porque você está indo embora. Não, não aguento mais, cara, eu tô no limite. Aí fui, você já queria encerrar? Devolvi todo o dinheiro de luvas, tá? Fiz todo o acerto com eles, devolvi tudo direitinho, com o Calil, Alexandre Calil, que é um cara... Que hoje é o prefeito de Belo Horizonte. Acertei tudo com ele, devolvi tudo direitinho, que era tudo ok, tá? E vim embora e voltei para o América para jogar de graça em 2009, quando a última partida nós ganhamos, acho que de 2-0 aqui do Corinthians para não cair. Tinha que ganhar para não cair. Então é outro título, né? Que aí já é Série B. É Série B. A gente só fala do acesso, mas isso aí é acesso. Você ganhar do Corinthians aqui, 2-0... Quer dizer que em 2009 você joga de graça também? 2008, se não me engano, 2008. Não, tudo de graça. Depois eu só ganhei em 2007, que foi onde eu não recebi... Recebeu os terrenos. Mas o resto foi tudo de graça, sem remuneração. E aí você tinha aquele problema não só de contusão, mas tem um problema físico de entrar em forma, não era isso? Qual era o problema? Muscular. Eu sentia muito problema muscular. Eu treinando, quando forçava demais, sentia muito músculo. E isso impedia de treinar, de jogar 100%, ainda suportei muito. Aí Ô Souza, hoje em dia um jogador teve uma dor no dente, os caras, peraí, joga não, fica aí. Fiquei se recuperando. É porque não pode colocar em risco. É porque o pensamento é esse, né? Se você ficar fora 1, 2 jogos, você não vai perder 4, 6 para frente. Você se recupera. Na sua época, toma infiltração. Era para jogar, toma injeção. Tinha que jogar. Joelho inchado, tornozelo. Tornozelo, sofri muito com tornozelo, era muita infiltração para jogar. E aí você vem... Joga não, entrar em campo e com dores você acabava não rendendo e saía, porque não tem como. O tornozelo, dependendo da contusão... Você jogou com o Vampeta onde? Joguei pouco tempo no Corinthians. Presepeiro, né? Muito gente boa, cara bacana, gente boa. Souza, aí você anuncia que parou de jogar futebol. Você encerrar a carreira no clube que você disse que encerrar. Sim. Você já tinha retribuído o que o clube, muito mais do que o clube fez por você. É o maior ídolo da história americana, sem sombra de dúvida. E por que você abre exceção depois de encerrar a carreira e volta a jogar em 2011? Devido à situação do clube, né? Acho que 2009 eu tentei, foi 2009 acho que eu tentei. A situação do clube, né? E eu sou muito, assim, cobrado, né? Porque devido ao que eu fiz como atleta e parei como atleta, né? Não tenho mais como dar essa contribuição como atleta, né? Teria como dirigente, como alguma coisa desse tipo. Já pensou em ser dirigente? Já pensei, já fui convidado, já voltei algumas vezes para ajudar, mas a minha intenção mesmo é categoria de base, porque você é ali onde a gente pode estruturar o clube. Você é organizado financeiramente, você guarda grana, mas você vive de quê hoje? Eu tenho um negócio eu compro, vendo apartamentos, aluguéis. Imóveis. Condomínio. Você tem uma empresa imobiliária? Tenho empresa, Estou construindo um condomínio de alto padrão em Açu, estou finalizando agora, vou entregar, tá assim. Quer dizer que você investiu suas economias no setor imobiliário. Tem um society agora, que eu botei com o Alisson aqui em Ponta Negra, né? O SW. Você hoje também agencia jogador, né? Também, eu estou com o Alisson. Começou isso há pouco tempo, né? Estou com o Alisson e o Wilson, do Potiguar, uma promessa. Outros jogadores de outros estados lhe procuram devido a... Procuram, mas eu não quero abrir muito, porque você não dá atenção e eu quero ter poucos mais selecionados, sabe? Porque senão você não dá conta. Mas a minha intenção mesmo é de revelar, é de dar oportunidade. Ô Souza, o que você ganhou no futebol, você garantiu a vida dos seus filhos? Sim, está tranquilo. Está tranquilo? Tranquilo. Você é muito simples, né, cara? Os caras ganhavam dinheiro, compravam Mercedes, BMW, Ferrari, Porsche. Você nunca foi dessa praia, né? Teve fase que todos nós temos. Jogou dinheiro fora. 18, 20 e poucos anos, a gente... O que é muito... E você ajuda muita gente, né? Ajudo. Sua família toda, você chegou junto, né? Ajudo sim. Ainda estão em Itajá? Estão lá.
pouco lá, um pouco aqui. Você vai sempre? Sempre vou, toda semana eu estou por lá, né? É sério? Sempre eu estou por lá, mesmo sem o empreendimento, mas eu gosto muito do interior e aquela resenha da bodega é muito legal, então eu gosto dessa aí. E alguma vez algum torcedor lhe abordou de forma agressiva do América? Não. Mesmo você fazendo, tem muito respeito por você, né? Respeito muito grande. De todas as equipes aqui, os torcedores têm um grande carinho. Isso para mim me vai e desce, porque é um legado que eu luto para manter e lutei muito para conquistar. Então, isso para mim é o que mais importa. Você já tem um filho com 15 anos, 16, não é isso? 13 anos. E uma menina com 8, não é isso? Vai fazer 10, 10, né? 10. Ela nasceu com a AME, né? Atrofia muscular espinhal. Isso foi uma lição para você? Lhe ensina todos os dias? Todos os dias, né? Isso aí ela nos ensina. Ela é feliz, ela canta, ela dança, ela não se priva de nada. Então, isso para a gente... E você colocou uma instituição Sim. para cuidar de crianças com AME, não é isso? Tem. É a Clínica Lavínia Souza, né? Leva o nome dela e a gente atende aí várias crianças. Em Lagoa Nova, né? A gente atende várias crianças com a patologia de neuro, né? Toda criança que tem patologia de neuro, a gente... Você banca isso, Souza? A gente começou, né? Mas assim, a gente faz através do plano. Então, mas a gente também tem filantropia, né? Tem a filantropia junto com o plano. E aí a gente atende, quem não tem, a gente encaixa, dá um jeito. É uma equipe profissional que toma conta disso? São profissionais. Eu tenho vários profissionais qualificados que fazem cursos que são caríssimos. Não é fácil para manter, porque tudo é caro, aparelho, né? Os profissionais, né? Com a qualidade. Quantas crianças vocês atendem por mês, Souza? Mais ou menos umas 15 crianças, né? É mesmo? E a gente vem crescendo. Eu não faço divulgação assim para não virar comércio, né? Eu acho que a gente quer ajudar as crianças, né? Mas já surgiram outras clínicas aí e isso é muito bom porque aqui a demanda é muito grande de crianças que tem, principalmente com a Zika, né? Que aquele surto, né? Tem muita gente que precisa desse Souza, a gente não tem como numerar isso, mas de cada criança que nasce no Vale do Açu, quantas teria a oportunidade que Souza tem? Quando você volta no tempo da sua infância lá em Itajá, você imaginava alguma vez ter o sucesso que você teve na vida? Não, era muito difícil. Naquela época não existia internet, não existia... É muito difícil você pegar um carro de Açu, de Itajá para cá, era muito difícil, era um evento, né? Era um acontecimento. Você gravou esses momentos, cara? Você tem salvo suas grandes jogadas, seus jogos, sua história de jogador? Você é um exemplo, rapaz. Tem alguns, mas essa é a minha ideia. Meu objetivo é de dar oportunidade para essa garotada, esses moleques do interior de Itajá, sul da região, daqui, da região do Oeste, que tem muitos caras que têm talento, mas não têm oportunidade. Só está com quantos anos? 44. É mais novo do que eu. Conversamos com José Ivanaldo de Souza. Satisfação, bicho. Parabéns, viu? Obrigado, meu irmão. Voltamos sábado que vem com Cara a Cara com o Bexiga.